A Rainha da Pérsia, capítulo 19, quinta-feira, 11 de julho. Ester diz para Radaque que precisa que ele leve uma mensagem para Mordecai. Ele balança a cabeça dizendo que sim. Ela fala para ele dizer a Mordecai para reunir todos os judeus que estão em Suzã e juntamente com eles jejuar durante 3 dias, e diz que enquanto eles jejuam lá, ela e as suas servas jejuarão lá no palácio, e avisa que depois desse jejum, ela vai falar com o rei. Radaque diz para a rainha que ele vai imediatamente levar a mensagem para Mordecai. Harbona vai até a presença do rei e pergunta se ele o chamou. O rei diz que sim e logo em seguida pergunta se ele sabe alguma coisa de Ester. Harbona fala que ela está nos aposentos dela, esperando que ele a chame. O rei fala que isso ele já sabe. Diz que o que ele está querendo saber é se Ester perguntou por ele. Fala que ele quer saber se ela se arrependeu do que fez. Harbona fala para o rei que infelizmente aquilo ele não pode responder. O rei fica bastante irritado nessa hora e fala para Harbona que ele está se tornando igual aos outros. Nunca sabe de nada, não sabe o que ele quer saber. Harbona pergunta para o rei se então ele está autorizado a perguntar o que ele está querendo saber, e diz que se ele perguntar, Ester vai entender que é ele que quer saber. O rei fica pensativo nessa hora e logo em seguida fala para Harbona que ele pode se esquecer daquela conversa. Harbona pergunta se então ele pode se retirar. Diz que a Mirai está esperando para entrar. O rei diz que ele já pode sair. Mordecai faz exatamente o que a rainha pediu. Ele pede para Deus ser com ele, pede para Deus ajudá-lo, e em seguida ele vira para o povo e fala que Deus providenciou uma pessoa que vai ajudá-los, mas eles precisam se unir a ela em jejum e oração, para que Deus lhe dê direção e sabedoria para ela saber o que fazer, para mudar aquele decreto contra eles. Ele fala que eles estão longe da nação deles, mas não estão longe do Deus de Israel. Diz que Deus está lá, está vendo tudo que eles têm passado por fazer parte do seu povo. Diz que eles têm uma aliança com ele, já que eles são descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Ele fala que com o passar do tempo, o povo deles mudou, mas o Deus de Israel não. Diz que Deus continua o mesmo. Mordecai fala para o povo que o que ele está propondo a eles é que eles voltem a crer algum tempo depois. Ele fala que o rei Salomão consagrou um templo que fica na direção que ele está mostrando e pediu para que Deus ouvisse todas as orações que o seu povo fizesse. Se dirigindo a ele, ele diz que além de orar, eles também vão jejuar nos próximos 3 dias e Deus vai ouvi-los. Enquanto isso, Emineu e a sua esposa escutam tudo. O médico pergunta para a esposa de quem será que Mordecai está falando. Diz que ninguém pode ir contra o decreto do rei. A esposa fala que eles precisam descobrir quem é a pessoa de quem ele está falando, pois assim eles poderão mostrar para Amã
que eles estão do lado dele. Antes de continuar, eu gostaria de saber de onde você está assistindo esse vídeo. De Maceió, Rio Branco, Macapá. Enfim, me conte ali nos comentários. No palácio, Esther conta para suas servas que ela é judia e diz que ela vai fazer um jejum e gostaria de contar com elas para fazer junto com ela. Fala que é assim que elas vão chamar a atenção do Deus dela, para que ele seja favorável no que ela tem que fazer. Nesse exato momento, Hegai se aproxima e pergunta para Esther se ele pode fazer o jejum junto com elas. Esther fica sem entender nada nessa hora. Ela pergunta para Hegai o que ele faz lá, pergunta se ele ouviu a conversa. Ele fala que sim e diz que ele já sabia que ela é judia, mas como ela nunca contou nada a ele, então ele não disse nada. Emineu vai até a casa de Mordecai para tentar descobrir de quem ele estava falando na hora que conversou com o povo. Ele pergunta se ele sabe quem vai interceder pelos judeus diante do rei. Mordecai dá um sorriso e fala que é Deus. Emineu pergunta qual pessoa que Deus vai colocar diante do rei. Mordecai diz para Emineu que tudo que ele deve fazer é jejuar e orar. O médico percebe que Mordecai não vai dizer a ele o que ele quer saber, por isso diz boa noite e sai. Iona pergunta para o esposo o que Emineu foi fazer lá. Ele fala que ele foi sondar. Diz que está na cara que foi isso que ele foi fazer lá. Enquanto isso, Hegai diz para Esther que quer que ela saiba que aconteça o que acontecer, ela foi a mulher mais digna que ele conheceu em toda a sua vida. Ela fala que nada vai acontecer a ela, pois foi Deus que preparou aquele dia para ela. Diz que tem certeza que ele vai na frente dela e logo em seguida ela segue rumo à sala do trono. E assim que ela chega, o rei para tudo que está fazendo e fica olhando fixamente para ela. Bastante assustada, Esther abaixa a cabeça. E é exatamente nesse momento que termina o capítulo dessa quinta. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.